Olha ela aí! Como é que você tá, guria? Eu tô bem, e tu? Tô maravilhosa! Tá. Como é que tá o Rio Grande do Sul? A Santa Catarina tá o desastre do vento aí também tá assim? Se vocês ouvirem barulho, me avisa, tá? Tá um vento horrível aqui, parou a chuva, graças a Deus, mas tá um vento forte. Eu tô com o ar ligado aqui, porque tá muito frio, mas se der algum barulho, o pessoal sinaliza, tá? Sim, não, eu vi alguns vídeos agora do pessoal lá de Santa Catarina, desastre, né? Meu Deus, que perigo. Enfim, mas Noelle, me conte, se apresente aí para os nossos seguidores, conta um pouco mais do seu trabalho, da sua trajetória até chegar aí. Eu sei que tem muita história de agricultura envolvida aí na sua trajetória e eu estou muito curiosa para saber. Primeiro que é uma honra estar aqui, Eve, eu te Imagina. agradeço muito a oportunidade de estar conversando contigo, com os teus seguidores. Quero deixar o pessoal bem à vontade, tu também, para fazer perguntas, né? Para me Sim, interromper. fiquem à vontade, pessoal. Manda pergunta aqui que eu vou fazendo para a Noelle no decorrer aí da live. Pode usar aqui os comentários ou então o pontinho de interrogação aqui, fiquem à vontade. Bom, eu sou a Noelle Viegas Poleto, sou engenheira agrônoma, 33 anos. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria e eu não. A minha família cultiva arroz há mais de 50 anos, mas nunca foi uma exigência. Sempre me deixaram muito tranquila para escolher o que eu queria. Tanto que eu tentei cursar administração antes, não gostei, e aí acabei na agronomia. E aí eu me apaixonei, né, pelo curso, por tudo. Logo que eu me formei, eu tentei voltar para casa, mas não rolou muito assim. Eu senti que eu precisava de mais experiência, e aí ganhei o mundo aí, ganhei o Rio Grande, como a gente diz. Fui trabalhar em multinacional, trabalhei em revenda, trabalhei bastante com cooperativa através das multinacionais, até que meu pai me convidou então para retornar, e aí hoje eu ajudo aqui na produção de arroz da família. Delícia. É um processo. Trabalhar na família, todo mundo acha que é fácil, né? Mas eu acho que até você pode contar mais do que isso, mais pra gente, porque todo mundo tem, não, tá lá em casa, tá trabalhando em casa, mas não é tão simples assim. Conta pra gente como é que foi essa trajetória aí de voltar pra casa, de ter uma diferença em pensamento, né? Conta aí pra gente. Olha, Eve, é o seguinte, não é fácil voltar, as pessoas têm essa ilusão, assim, tá em casa, toca tudo. Gente, isso é uma inverdade. Eu estava morando em Porto Alegre, trabalhando numa uma das maiores revendas do estado, só que eu não me adaptei a Porto Alegre. A capital para mim foi bem intenso. E aí eu comentei com o pai, eu digo, olha, me ajuda a achar outro lugar porque eu não vou me adaptar aqui. E ele então me propôs, olha, então vem nos ajudar aqui numa área nova, enfim. Eu quis vir morar para fora, eu moro na fazenda, tá? Eu saí da capital do estado pro interior mesmo, pro interior do interior. É raiz mesmo, eu falei que na descrição que ela era raiz, É a raiz mesmo. na divulgação. E é ao mesmo tempo em que é complexo a gente equilibrar as expectativas, né? Pensa, o meu pai é zootecnista e planta arroz, faz isso a vida inteira. É um cara muito bem, não apenas tecnificado, mas é um cara de pensamento moderno, um empresário rural. E eu cheguei com essa vontade de fazer, com essa gana, com a experiência que eu tive em multinacional. E aí a gente tem que equilibrar um pouco as expectativas, né? Entre o que já se faz muito bem e o que a gente quer trazer de novidade. E aí, Sim, se tu pensar assim, mas o teu pai vai largar na tua mão, não vai. Meu avô tem 85 anos e toca as lavouras dele. sim. Então, esse equilíbrio de expectativas assim é legal, porque é um exercício para mim e eu sei que é um exercício para ele.
Deu uma travada. Vocês... Deu? Deu uma travadinha. Voltamos. Acontece morando pra fora, tá? Acontece no Instagram o tempo todo, né? Isso aqui, quando bomba as lives, fica um, um voar isso aqui. Mas volta lá, eu consegui ouvir Ah, até a parte que você falou das expectativas que eram geradas, né? Ali é. de alinhar as expectativas. E ao mesmo tempo é uma super oportunidade de eu conviver com dois caras que. Dois caras não, tem meu pai, tem meu avô, tem um outro tio. Gente que faz isso muito bem, né? São considerados produtores exemplo. E aí eu tô aqui aprendendo com eles, né? Então, às vezes, meu pai até brinca, tu tinha que pagar para trabalhar aqui. Às vezes eu acho que sim. Pelo tanto de conhecimento que você está adquirindo, pela experiência, né? Eu sou estagiária, né? É como se fosse Exatamente. estagiária. Não, e trabalha muito mais, eu tenho certeza. A gente sempre quer mostrar serviço, né? E ainda mais quando a gente está dentro de casa, né? Eu tenho essa percepção. Exatamente. Ô, não, mas vamos falar do assunto que interessa aqui pra gente hoje, que é o arroz, né? Conta um pouco aí, você contou um pouco da sua história, história da sua família aí no arroz, mas conta um pouquinho da história do arroz, do mundo, como é que ele chegou aqui no Brasil. Eu não faço ideia nenhuma, porque arroz é uma cultura que eu conheço muito pouco e eu tô super curiosa. Bom, vamos lá então. Na verdade, eu dei uma estudada hoje de tarde para relembrar essa história. Porque a gente sabe, mas eu queria te contar tudo bonitinho. O arroz, na verdade, ele já era cultivado há mais de 6.500 anos na Ásia, né? Lá o pessoal da China, do Japão, da Índia, aquela galera lá consome arroz. E, na verdade, a palavra arroz lá para eles significa muitas coisas, né? O arroz já foi, inclusive, moeda de troca lá Ó, naquela região. Aí se questiona como é que ele foi parar na Europa, por exemplo, e na África, através de Madagascar. O maior consenso é que quando se conquistavam os povos, por exemplo, naquela época do Alexandre o Grande, quando os povos iam sendo conquistados, algumas culturas iam indo junto com os conquistados, digamos assim, os escravizados. E o arroz foi uma dessas culturas, né? Que acabou se estabelecendo depois o cultivo dele, porque primeiro ele era consumido, mas era importado. O cultivo mesmo dele chegou na Europa em torno ali do século XIII a século XV, já era cultivado, então, na Espanha, Portugal, Itália, França. E aí, com as grandes navegações, ele foi trazido para cá. Mas há relatos de que um milho d'água, que eles chamavam, já existia com os indígenas aqui. que Então, bacana. então, mas aí são espécies diferentes, são dos Cultivar cultivares diferentes diferentes. espécies. Mas Que digamos bacana. que com as grandes navegações a coisa entrou aqui e aí ele passou a ser cultivado primeiro lá no Pará, no Maranhão, né? Foram os primeiros Oh, lavouras comerciais, jamais exatamente. imaginaria. Na época ali das capitanias. E aí, enfim, foi desenvolvendo no resto do país. A primeira lavoura empresarial de arroz, aí nos moldes muito semelhantes ao que a gente vê hoje, foi no Rio Grande do Sul, foi em Pelotas, né, que foi capital da província. E aí, de Pelotas para Cachoeira do Sul, enfim, daí é muito mais parecido com o que a gente vê hoje. Com o Sim, cultivo do feijão, passou a ser a nossa dobradinha favorita no país, né? sim, a base aí da alimentação do brasileiro não pode faltar. Então, essa é um pouquinho da história do arroz. Não sei se sanei tua dúvida. Não, já várias curiosidades aqui. Maranhão, jamais imaginaria. Não, muito bacana. Eu já achei que o arroz ia ter chegado aí no Rio Grande do Sul. Olha só, como a gente não sabe das coisas. Tá vendo? Prioriagra é conhecimento, na estrada também é conhecimento. Fica ligado que tamo junto. Ô, dona Noelle, e conta Ah, pra gente. Hoje a gente tem dois tipos, né? Você falou que tem o irrigado, tem o de
alagado e tem o de sequeiro, né? Que é o produzido aí. Explica pra gente melhor como cada um é produzido, qual que é a diferença. Bom, eu vou pelo básico, assim. Se tiver gente mais técnica na área, me perdoe, mas eu vou pelo básico. E aí depois, se alguém tiver dúvida, a gente vai aprofundando. O cultivo de arroz no país, bom, a gente precisa falar que quase que toda a demanda, tudo que é produzido no país é consumido aqui, seria consumido aqui. A gente tem importação e exportação, mas digamos que o volume que se produz seria suficiente para atender o país. Sim. Tá? Essa produção se concentra muito nos estados do Rio Grande do Sul, mais de 66% é produzido aqui. Bom. Somando Santa Catarina e Tocantins, vamos a 80% da produção nacional. Tudo alagado? Não. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sim. Lá para cima, Lá sequeira. pra cima, não. Bacana. No irrigado, então, que é o que eu vivo aqui, né? E aí difere um pouquinho depois para Santa Catarina e um pouquinho para o sequeiro. Olha, gente, é muita coisa. Esse Brasil é grande demais, gente. É muita diversidade dentro de um país só, né? Exatamente. Mas eu sempre brinco, Evi, que assim, as pessoas acham que lavoura de soja é complicado. Amor, lavoura de soja, tu entra caminhando aqui e sai do outro lado, é uma barbada. Tá? O arroz é assim, ó. A gente planta no seco, né? O plantio convencional de irrigado. Planta no seco e inunda após a primeira aplicação de nitrogênio. O pessoal tá falando aí, engraçado falar lá pra cima. Desculpa, gente, que nós estamos aqui mais no sul. A gente fala lá pra cima porque tá na região mais norte, mais nordeste. É só por isso. Mas são fronteiras agrícolas altamente produtivas, né? Claro que sim, claro que sim. O arroz de sequeiro lá deles produz bem. Tu sabe que assim, é diverso daqui, né? Então aqui a gente planta no seco, Sim. inunda. Vai ter barulho de cachorro agora, viu, no fundo aí. É roça, é isso aí. Pau na máquina. E aí, em Santa Catarina, por exemplo, eles mantêm a lâmina de água e já semeiam na água, que aí é o pré-germinado. Entendi. Tá? E aí, lá para cima, o sequeiro, são 3 características que ele tem. Temos 3 tipos de sequeiro. O sequeiro é tudo no seco, né? Planta no seco e mantém, não entra essa lâmina de água que a gente faz aqui. Sim. Aí tem o sequeiro total, que depende só da chuva. Tem o sequeiro favorecido, que é nas regiões em que chove quase todos os dias. E tem o sequeiro com aspersão, que é o pivô, bem parecido com a soja. Irrigado, bacana. Porque o alagado e o irrigado é diferente, né? Isso. Uma dúvida. E aí você falou assim, que planta, alaga depois que se faz a primeira aplicação do adubo, né? E conta pra mim, de onde vem essa água? Como ela sai daí depois? Assim, a gente, na verdade, a lavoura de arroz ela é muito cara, exatamente porque a gente usa luz elétrica para puxar essa água. Entendi. Tá? Para irrigar essa lavoura. A gente conduz essa água através de curvas de nível, só que elas são menores, né? A gente planifica a área aqui e faz essas curvas de nível para seguir. Aí ela vai correndo, de acordo com o relevo. Isso, ela vai indo com relevo. E aí, a gente com os canos bem grandes, com bombas, até tenho grandes amigas aí, professoras de irrigação, podem nos ajudar. A gente puxa essa água de açudes, tá? Grandes açudes aqui são construídos, tem outorga de água dos órgãos ambientais, né? Então, a gente puxa essa água desse para a lavoura ou de rio, tá? Mas tudo precisa de autorização ambiental, né? Não é simplesmente chegar e vou puxar essa água. Tem que ter toda uma questão, uma outorga, que chama. Sim, as pessoas acham que simplesmente você desvia o rio, passa na sua propriedade e depois devolve. Não é assim, né, gente? Tem muitos critérios que envolvem o meio ambiente que estão relacionados à disponibilidade da água para se usar nessas lavouras, né?
Pelo que a Noelle está falando, é realmente assim. Eu vejo aqui em outras situações isso, mas lá no arroz é a mesma coisa, enfim. Para irrigação de pasto, por exemplo, é tudo assim. E Exatamente. bacana demais. Essa água depois ela vai embora, né? Dependendo se consegue segurar ela em outro lugar, mas muito é demandado na cultura, viu? A evapotranspiração é alta, a cultura demanda bastante água, então sobra muito pouco. Não, bacana. E quanto. Depois que olha eu, né? A leiga. Eu não tenho vergonha de perguntar, não. Ó, Não. ai, mandar um abraço para a Cida que tá aí, se manifestou. Um abraço, Cida. As amigas que o Agro trouxe para ela, somos nós mesmas. Não, mas me conta um negócio. Ah. A água, o pouquinho da água que sobrou, você falou que não sobra muito, né? O que sobra, vocês retiram por meio de bomba, né? Bombeia a água para outro lugar. Não, ela segue nos canais, a gente faz Ah, aí canais, vai né? já pro canal de volta. Isso. Mas não é sempre que a gente consegue retornar para o sistema, tá? Não é Ah, sempre, por isso que eu te digo. Né? Mas, viu, não tem pergunta errada. não, é curiosidade, eu quero saber, eu tô Claro, aqui para aprender, né? E acho que todo mundo aí também. Dos nossos objetivos são sempre esses, levar conhecimento. E se eu não souber, eu vou querer saber. pode perguntar. E aí depois a água saiu, enfim, de alguma forma. E aí essa planta atingiu maturidade e aí chegou a hora de colher, né? Vamos tirar o arroz dessa lavoura. Como é que é a colheita? Bom, a gente tira a água um pouquinho antes de colher, mas a gente não pode tirar ela muito cedo, porque senão causa quebra de grãos, tá? Tem tudo isso ainda, né? O arroz, como é um grão para o consumo humano, muito da nossa escolha de cultivares, muito do nosso manejo ao longo da cultura tem a ver com manter a qualidade do grão, tá? Bacana. Então, tudo isso porque aquela cozinheira que faz arroz há 20 anos do mesmo jeito, que bota água no olho, como a gente diz, se ela errar, ela vai ligar para o saque da empresa e vai manifestar Vai que falar, jovem, deu ruim no seu arroz aqui, ué. Então, tudo que a gente faz é para uma qualidade de grão excelente, tá? Então, bom, aí a gente tira a água e vai colher. A gente Sim. começa a colher em torno de 21, 22% de umidade nesses grãos, tá? Para semente é um pouquinho diferente. Só que quando chega na indústria esses grãos, para eles serem armazenados, eles têm que baixar a 14%. Tá igual o milho. Aí tem que passar por um processo de secagem na indústria. Bacana. E aí vai pro secador, secou, vai pro silo. Isso aí. Eu digo para a indústria porque a gente armazena muito pouco aqui fora, tá? Alguns produtores até têm, mas nós aqui não temos. A gente manda quase na totalidade para a indústria. Não, e aí ainda tem muito processo, gente. Vocês estão achando que é simples, né? Vocês estão achando que tira lá, colheu, o grão tá lindo, né? Assumindo que deu tudo certo e o grão tá lindo e ele vai chegar assim no seu prato. Não, você não colhe o grão. Conta aí pra gente como é que é o negócio, o processo de beneficiamento do arroz aí. Que tem Pois muita coisa ainda. então, diferente de, por exemplo, né, das outras culturas, a gente colhe o arroz com casca, né? Peraí, Ah, mostra pra nós que legal se tiver. tem. Aqui em casa sempre tem arroz. Que legal! Olha aí, gente, que lindinho. Ó, então a gente colhe ele assim, ó. A colheitadeira vai debulhar ele, ó. E ele vai com casca para a indústria, tá? Vai ir assim, ó, para a indústria, Gente, aula prática, olha que show isso aqui. Não, bonitinho demais. tá? Foi para a indústria, na indústria vai passar por uma pré-secagem, vai passar por uma seleção, aí vai para o secador, daí vai para. Eu não vou conseguir descascar aqui, tá? Mas aí, Eve, vai então para os processos de beneficiamento para ser embalado e chegar até o consumidor final.
Deixa eu pegar duas perguntas que chegaram aqui, antes que Manda a ver. gente mude muito de assunto. Hum. A Leilane, desculpa se eu errei, que é o nome do usuário aqui, como é o manejo de plantas daninhas no arroz inundado? Porque sim, né? Como é que tem planta daninha? Como é que acontece isso? Ou se tem. Tem muita. Na verdade, a gente maneja ela em vários estágios, tá? A gente passa herbicida antes de plantar, ou bem antes, ou no ponto de agulha, que chamam, que o arroz ainda, logo que ele emerge, ele não está absorvendo ainda. Então, a gente faz uma dessecação bem completa. Normalmente, dependendo da infestação da área, faz uma segunda de herbicida, tá? E Entendi. aí coloca, na verdade, o fertilizante vai na linha, tá? Na semeadura. Mas o arroz recebe uma cobertura de nitrogênio depois. Então a Sim. gente tenta fazer essas dessecações, aí faz a cobertura de nitrogênio. Para quê? Por que é tão importante manejar essas plantas daninhas? Para que elas não entrem em competição com o arroz, né? Para que o arroz possa absorver todos os nutrientes, absorver toda essa água e poder a planta crescer, né? Sim, e deixa uma curiosidade minha aqui, né? O... As principais plantas daninhas do arroz, elas são folhas estreitas ou folha larga? Temos os dois casos. Ai, que Mas delícia. o principal vilão, olha, tu não Maravilhoso. vai acreditar quem é o principal vilão. Não me conta, não faço ideia. É o arroz vermelho. Quando a galera começou a Ó, consumir arroz negro e arroz vermelho nesses risotos gourmet, a gente ficou de cabelo em pé, porque isso é uma praga. gente. Vocês não E aí sabem foi o que a gente, propaganda. vocês não sabem o que a gente passa para eliminar isso. E a galera comendo essa porcaria. Do tipo, para, erradica esse negócio do mundo. Pelo amor de Deus, o que a gente passa para tentar tirar isso da lavoura. Seria assim, ó, o principal, porque assim, ó, ele é uma cultura, a gente já tem herbicidas seletivos, mas se tu pensar que o arroz é uma planta muito rústica, ele tá Sim, ali, é uma gramínea, né? ele tá ali no meio. E aí, de repente, você acha que a tua lavoura tá limpa e vem aquele pé de arroz vermelho se destacando lá no meio. É o intruso, A completo planta intruso. é igual, só muda a cor do grão. Ó, e se você misturar no meio do branco, depois lá na frente, Dá desconto na indústria. desconta, né? Desclassifica, imaginei. Nossa Senhora. Olha, mais uma pergunta aqui do Júnior. Qual seria a melhor umidade de colheita para o grão de semente de arroz? Porque deve ter uma diferença da produção do grão para o consumo humano, para a produção de semente? Conta para nós. Ai, 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 os sementeiros aqui me assistindo. Isso é pegadinha. Em torno de 24 a 22. Ai, bacana. Olha a Cida perguntando também, o que é feito com a palha? Na minha cidade, a beneficiadora queimava. É crime ambiental, né? Queimar a casca, na verdade. A Sim. casca de arroz não pode, né? A casca de arroz, aqui em Itaqui e em alguns lugares, existe uma indústria que pega essa casca e extrai sílica, porque a casca de arroz é muito rica em sílica, mas é um processo bem caro, bem complexo. Eu já ouvi falar que usa em pneu, para produzir pneu. Faz tempo que eu vi isso, é? Uhum. Algumas indústrias usavam a sílica para produzir pneu. Isso, mas isso é a casca do arroz, a casquinha, Ah, é tá? a casca em A si. casquinha. A palha, que a Cida perguntou, a palha fica na lavoura, tá? Ah, sim. Às vezes se usa para engordar o gado, se coloca gado na área para se alimentar. Faz todo sentido. E acho que é isso. Não, bacana demais. Olha, gente, quando você falou da palha, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, bota o gado para comer. Claro, Né? claro. Eu vejo palhada, eu já penso em vamos converter em produto de origem animal. Aqui, alguns comentários aqui, ó.
O pessoal do Lágrimas de Vegana, esse pessoal é engraçado demais. Falando de pastagem, já já aparece alguém que é contra a carne, enfim. Arroz vermelho é uma praga, passa bar, Deus o livre. Vários comentários aqui. Uhum. É muito, assim, arroz vermelho tá traumatizando a turma. Já observei que é tensíssimo mesmo. Ô, Nono, conta pra gente. A gente vê, você falou que tem arroz vermelho, que a turma tá fazendo risoto para vocês enlouquecerem aí, o arroz negro. Quais são os tipos de arroz, né, que a gente tem aí no mercado disponível? Cada dia aparece um diferente, os coloridos. Aham. Eu vou no supermercado. Aqui na cidade da minha mãe não tem dessas coisas, não. Aqui é bem raiz mesmo. Mas quando eu vou nos grandes supermercados, eu vejo uma diversidade enorme. Conta pra gente aí os tipos que tem. Olha, produzidos no Brasil, são bem poucos, tá? Na verdade, a gente não tem toda essa gama. Muito do que está no supermercado hoje é importado, tá? Desses diferentes, tá? Mas a gente vai ter os principais, assim, ó. O arroz polido, tá? Que é o mais consumido, é o longo fino, né? O longo fino vai Uhum. ter o polido e o integral. Um tipo bem comum, e esse longo fino, ele vai corresponder a mais ou menos 70% do que é consumido no país, Bacana. tá? 25% mais ou menos corresponde ao parboilizado. Ah, que legal. Vou até anotar aqui, ó. O parboilizado é um... Vou explicar de uma maneira bem simples. Quando ele chega com a casca na indústria, se coloca numa grande panela de pressão, tá? Aí é um processo de temperatura e pressão. Daí depois ele segue para os processos normais, como o outro arroz. Só que esse processo de parboilização, ele faz com que muitos dos nutrientes entrem para dentro do grão. Ah, que legal. Ele é bem interessante. E aí ele fica com um gosto característico, assim, um cheiro característico, mas é um arroz bem saudável. O parboilizado também vai ter o integral e o polido. Bacana. E Tá? esse parbolizado, qual que é o do risoto? Lembra? Esqueci. Ah, calma, ainda tem outro. Ah, tá. Então, pera. Tô passando a carroça na frente dos boi. Calma aí. Aí nós vamos para os especiais, tá? E aí Ó. que são cultivados assim, ó, quase que artesanalmente, quando existe aqui no país, por exemplo, tem que são os italianos, por exemplo, que é o arbóreo e o carnaroli. Eles têm um teor de amido um pouco maior e aí ele precisa de uma cocção de maior Ai, tempo, arbóreo, esse aí. o arbóreo e o carnaroli. Quando entra da Argentina o ancho-largo na importação, ele se presta bem para isso aí também. Ah, bacana. Mas Olha, gente. ele não vai aparecer dessa forma na embalagem, mas a gente que conhece, assim, outro é o farroupilhão, que é uma cultivar bem difícil, assim, que é quase artesanal, que em alguns lugares do interior se cultiva. Também ele fica maravilhoso no risoto, tá? Vai ter... Nossa, eu nunca. Eu já fui para o Rio Grande do Sul várias vezes, mas não explorei a diversidade. Aí a gente vai ter as cultivares... Opa, voltou. Oi? Voltou. Tem uma. Voltei. Tá. Beleza. Até onde ouviram? Eu ouvi tudo, só cortou um rapidinho. Eu falei que não tinha explorado as diversidades do arroz no Rio Grande do Sul. E aí você começou e cortou. Tá. Aí nós vamos ter as variedades japonesas, que são utilizadas para comida japonesa. Por exemplo, o sasani shiki, bem conhecido. Todos os nomes são bem característicos japoneses. Aí nós vamos ter essas variedades, esses, tipo o negro e o vermelho. Tem as variedades aromáticas, que é o arroz thai e o arroz basmati. Ó, gente, é muito arroz.
Que legal, não sabia. Oh, não, não. E me conta aqui, os japoneses tem alguns cultivados no Brasil ou só vêm todos importados? Até onde eu sei, eles são importados. Se tiver cultivo no Brasil, me contem aonde, que eu gostaria de conhecer. Porque, por Bacana. exemplo, eu já sei que as cultivares dos italianos, dos arrozes italianos, elas são muito sensíveis na lavoura. Quando está chegando na época de colher, ela degrana muito fácil. Ele é Hum, bem complexo o fim desse ciclo. entendi. Então, assim, é complexo de produzir, já não é simples, né? Como nenhuma outra cultura, e aí no final ainda dá ruim, piora a situação, né? Aqui tem uma Exatamente. pergunta, que achei super interessante. O pessoal tá perguntando de consórcio. A Laura aqui, ó. Vocês fazem consórcio de arroz com outras culturas? Consórcio para vocês é concomitante, assim, ao mesmo tempo? Tipo, plantar junto. Entendi que seja plantar junto. Bom, consórcio para mim é os dois simultâneos. Não. A lavoura de arroz ela é bem característica por ser inundada, né? É muito difícil Sim. você consorciar outra planta. O que a gente faz aqui são dois cortes que a gente chama. A gente divide a área no meio, planta uma safra metade e na outra safra metade. Aí fica em pousio a outra área. Entendi. Entendi. Aí tem gente que faz soja, tem gente que cria gado, aí varia bastante. Sim, para diversificar, fazer uma rotação ali. Não sei, é importante para pragas também no arroz fazer essa rotação, enfim. Para pragas, para manejar plantas daninhas, né? Sim, bacana. E aí tem uma outra pergunta de consórcio aqui, se vocês colocam peixe no alagado para produzir o arroz. A gente não, aqui nas nossas áreas não, mas eu já sei que em Santa Catarina, em alguns locais, sim, se cultiva, eles fazem uns tanques de peixe e fazem uns cercados de peixe, é bem comum. Nossa, duas coisas boas, né? Se fosse o arroz japonês e o salmão, já estava fechado o fornecimento do restaurante. É Mas esse, verdade. mas esse é bom demais também. Eu sou fã de um arrozinho, viu? Ai, que Hum. bom. Ó, o pessoal dando boa noite. Ó, o Joaci aí do CNA, um abraço. Quem tá mais aqui? Cada cultura com seus gostinhos maravilhosos, o pessoal falando aqui. Quem mais? O pessoal, o comentário aqui, você falou do arroz vermelho, né? O pessoal, o cultivo de planta daninha aí não rola, galera. E a turma tá reclamando. Pelo amor de Deus. Me é língua arroz vermelho. Não, eu tô fora, né? Assim, eu nunca comi, não deve ser ruim, mas quem cultiva o convencional aí, o mais normal, tá reclamando, turma. E supondo que, sim, tudo ocorreu bem, nós tivemos uma lavoura produtiva, produzimos aquele filé do arroz, ele foi beneficiado e chegou no supermercado. Daí eu tô lá, né, na minha prateleira. Qual que é o que eu tenho que olhar, né, no arroz para escolher ele no supermercado? Tem alguma dica, alguma coisa específica? Depende do gosto, tá? Eu sempre digo que depende do gosto. Eu sou suspeita para falar porque eu conheço as principais indústrias de beneficiamento do país, porque elas são aqui na minha região. Né? Sim. Existe uma concentração tanto de produção quanto de beneficiamento aqui no sul. E isso tem muito mais a ver com as condições edafoclimáticas, né? Embora a logística seja complexa no nosso país, né? Mas é uma concentração bem grande. As maiores indústrias do país estão aqui, de beneficiamento. Eu acabo consumindo para quem eu vendo, né? Pois é, né? Você não tem a fase final do ciclo, então você acaba possivelmente comprando o arroz que você cultivou, e olha que bacana. É muito legal eu saber, eu vou no supermercado e a gente sabe que ó, nesses sacos de arroz tem um pouquinho do que eu fiz aqui do meu trabalho. Sim. Não, muito, 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 Mas muito legal.
uma dica, né? O arroz, quando ele é... a maioria das empresas, né? Até uma curiosidade, Eve, quando eu publiquei que não precisava lavar arroz, lembra? Sim, nossa, é um. Meu Deus. Pois é, foi um away. Porque as indústrias de arroz, quando está no beneficiamento, eles passam por um polimento à água quente. Quando a gente descasca esse grãozinho aqui, ó, esse grãozinho aqui, ó, quando ele é descascado, tá? Ele passa por todo o processo. No final do processo tem um polimento que ele passa assim para tirar micropartículas de sujeira, assim, ó. Ficou quase nada de farelo. É um polimento à água quente que deixa o grão bem vítreo, bem brilhoso. Então Sim. isso aí já elimina tudo. E além disso, ele vai para a seleção eletrônica, que são máquinas alemãs moderníssimas. Então, É você pensa que 4.0. você já está com o filé do filé ali. Então, a minha dica para escolher é sempre escolher um arroz tipo 1. Sim. Né? Se você escolher um arroz tipo 1, ele dificilmente vai ficar empapado na sua panela. Seguir a recomendação de cocção, né? Dificilmente vai ter erro, Eve. A minha dica vai depender da preferência, mas é sempre tipo 1, subgrupo polido. Que são as coisas que você observa ali no verso do pacote, né, pessoal? Quando você vai no supermercado, você vira ali, tá tudo. Ou na frente mesmo, né? Tá escrito tudo É, ali. E as donas de casa têm marcas preferidas, né? Elas têm elas são sistemáticas com arroz, porque esse arroz fica mais soltinho, esse fica mais. Aí chega em casa, lava, né? Pra garantir, né? Que tem que lavar o arroz. Eu nunca lavei um arroz, acho que eu fiz. Gente, o pessoal tem costume de lavar as coisas, né? Lava carne, lava arroz. Vai gastando água com um trem que não tem necessidade, né? Não precisa, galera. olha, Eve, eu vou ter que defender a nossa legislação. A nossa legislação é tão chata para algumas coisas, mas se você entrar hoje numa planta de beneficiamento, ela é limpa, ela é, Sim, né? Eu brinco que as plantas de beneficiamento que eu conheço são mais limpas que a minha casa. O, o piso brilha. Então, é um ambiente de produção extremamente cuidadoso. Você tem regras sanitárias, né? Então, é um sim. produto seguro de ser consumido. Sem dúvida, gente. Assim, para quem está do lado de fora, que é consumidor, não vê o trabalho que dá e a regulação pesada que tem em cima disso, né? Eu consigo acompanhar um pouco mais da parte de produção animal, frigorífico, granja de aves. Gente, vocês não têm ideia, né? De Uhum. quais são as instruções normativas que regulam aquilo em detalhe por detalhe, né? E o tanto que as pessoas têm que se adequar para isso, né? E ninguém consegue visualizar esse lado. Acha que o arroz vai lá, passa numa máquina toda suja, que aí não, o que que aconteceu com esse arroz? Eu preciso lavar, como é que eu vou dar para meus filhos comer? Não é assim, né, gente? Assim, é muito refinado o negócio. Não é grosseiro como as pessoas pensam, né? Exatamente. E aqui, deixa eu te falar, você falou do farelo, né? E aí, assim, tem alguns, além da casca, né? Tem mais subproduto, né, da produção do arroz. Me conta aí quais são. Ai, meu Deus. Tu sabia que um dos componentes do farelo se chama gama-orizanol e é Uou. caríssimo, usado para cosméticos? Gente, aí, ó. É, É uma das coisas mais caras da indústria. Lá no Japão se usa muito, né, cosméticos de arroz. E é uma das coisas. legal. Oi, Oi, tô vendo. Não, aqui eu fiquei pegou? estática aqui com o negócio do Orizanol, que legal. Eu não sabia, não. Exatamente. E, Aí você vai ter o farelo, você vai ter. Que, na verdade, o farelo de arroz é muito nutritivo, né? Que sai do polimento, né? sim. E aí isso vai para nutrição animal ou algum destino desse tipo? Eu É. já ouvi falar, você falou de cosmético.
eu já vi uma vez, uma amiga minha fazia, ela era japa mesmo. Ela colocava um pouquinho de arroz num potinho, né? Eu não lembro que tipo de arroz era, e ela passava no rosto. Não sei se era exatamente para isso, enfim. E aí agora você falou, eu lembrei disso. Olha só, Mas o pó de arroz, na verdade, é os primórdios da maquiagem. Antes da gente usar o pó compacto, era usado pó de arroz, né? sim, né? Eu ficava assim, dessa cor que eu sou já naturalmente. As pessoas passavam e ficavam dessa corzinha minha aqui. E eu nem pó de arroz preciso. Nossa, não precisamos dessa brancura nossa aqui. Mas enfim, é muito, muito legal, né? Assim, a gente acha que a gente só come, né? Isso. E aí tem múltiplos usos, né? Olha que legal, é muito interessante. E aqui Vai tem me uma dúvida. perguntando aí. Chegou aqui Derinaldo. Aí na região, planta-se arroz de sequeiro também? Deixa eu ver, saiu aqui. Cheguei um pouquinho atrasado. A gente já comentou isso lá no começo, mas eu não, se você quiser esclarecer isso aí para ele de novo, por favor. Aqui no Rio Grande do Sul é 99,9% inundado, né? A gente tem um pouquinho de pré-germinado em algumas regiões, mas vai predominar o irrigado, né? Que planta no seco e depois inunda. E eu sei que alguns lugares, tipo, uma vez eu estive em Água Santa, numa cooperativa, e a moça comentou que o pai dela plantava um pouquinho de arroz na infância dela, quando ela lembrava, e era sequeiro. Mas eu vou te dizer, assim, que quase no Rio Grande do Sul é bem difícil, assim, é raro. Ô, Nanoi, me conta uma coisa. Esse pré-germinado é É, como se faz as bandejas germinadinhas assim de arroz e como é que é? Me conta. germinam num balde. Você Bota bota. a semente num balde, num tanque, bota água, deixa germinar. Quando sair para fora o germen, né? Porque a gente Uhum. planta com casca também, né? Aí, ó, gente, ó, viu? A gente ia passar sem saber essa. Eu sei que planta com casca porque eu lembro que acho que foi ano passado que estava na época de tratamento de semente e você postou uma foto. Daí eu falei, putz, olha que legal, A né? gente, Planta com casca, agora você lembrou. a gente planta com casca, tá? Da mesma forma que a gente colhe ele com a casca, a gente planta com a casca. A gente vai tratar a semente, né? Com o tratamento de semente. Daí ele vai germinar. E aí eles espalham, às vezes até de avião, né? O Ó, pré-germinado. que legal! E aí depois que. E aí planta. Aí você falou que em Santa Catarina eles usam mais esse. E Uhum. aí depois vem. E aí depois coloca água. Legal. Não, na verdade, em Santa Catarina já está o quadro com água, né? E aí só Ah, semeia esse pré-germinado. e aí ele vai pro fundo. Que legal. Isso. E aí ele vai para o fundo e ele vai se fixar, né? Vai emitir a radícula. Sim. Aí vai. Que bacana. Hoje eu se perguntando aqui se tem arroz orgânico. Tem, mas ele Bacana. produz muito pouco. Na verdade, o sequeiro também produz bem menos, se você considerar as produtividades que a gente tem irrigado aqui, e você considerar o sequeiro, a diferença já é bem grande, né? Que legal. Ó, gente, vai. Muito conhecimento nessa live aqui. Me Arroz, conta. o Fala. ditadinho que a gente tem, né? Arroz gosta de pé na água e sol na cabeça. Nada mal, também gosto, principalmente se for na piscina. Pezinho na água, sol na cabeça, é muito protetor, né? Porque, né? Sem condição. Ó, o Joyce perguntou se é orgânica com irrigação. Depende, acho que sim. Eu, na verdade, nunca conheci nenhuma lavoura de orgânico, mas eu sei que em alguns lugares de agricultura familiar se produz. Vai depender muito. Eu acredito que a agricultura mais familiar, nas regiões que eu conheço, eles usam o pré-germinado. Né? Vou Bacana. ficar te devendo mais especificidade nessa. Não, tranquilo.
Ô, Nono, vamos, a gente tem um tempinho aqui ainda, mas eu queria assim, entender de você, assim, como você como produtora, quais são os principais desafios aí que você vê na lavoura de arroz, coisas que a gente pode melhorar aqui no Brasil ainda, coisas que nós já evoluímos. Olha, Ive, eu acho A que carinha dela. o principal desafio de qualquer produtor é a rentabilidade, né? É a gente diminuir custo, A margem, né? a margem, porque a lavoura de arroz é uma lavoura muito cara. Se você pensar Hum. em tudo que eu te falei aqui, ó, do básico, tá? Vamos falar do geral. Herbicida a gente usa bastante, a gente usa muita luz para puxar água, né? O arroz é uma cultura muito abrasiva, exatamente porque a gente colhe e planta com a casca, ele desgasta muito os materiais, então o maquinário sofre um desgaste muito grande. Se você pensar nas pessoas, por ser uma cultura alagada, quem me acompanha nas redes sabe que eu caminho no barro. Você tem que pensar Sim, que o cara que cuida dessa lavoura também caminha no barro. É bem desgastante. É uma rotina cansativa. As pessoas não querem mais viver isso, por exemplo, né? Os pais não querem que os filhos herdem essa sina, digamos assim, né? Então, é complexo, assim. Eu acho que o maior desafio da lavoura de arroz é a continuidade, porque foi uma lavoura que veio muitos anos com baixa remuneração ao produtor. Então, a gente vem com diminuição de área no Rio Grande do Sul. Embora a gente aumente produtividade ano a ano, né? A gente tem aqui o IRGA, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz, que é assim, ó, um órgão extremamente competente, que nos ajuda muito, assim como a Embrapa, assim como a Federal Arroz, assim como a Farsul, mas o IRGA é muito determinante para nós. E aí você vê que mesmo com todo esse aporte de pesquisa, esse aporte de, digamos assim, de estudo, de conhecimento, a gente aumenta a produtividade, mas a gente está reduzindo a área de produção. Então, sim. só está ficando na atividade quem é muito profissional, quem é muito bom no que faz. Então, eu Sim. acho que o maior desafio da lavoura roseira é a continuidade. Daqui 10 anos, né, a gente tem esse mundo inteiro, esse mundo crescente, esse monte de boca aí para alimentar. 9 bilhões, né, em 2050. E aí? E aí, com essa lavoura diminuindo a área, então eu acho que o desafio é equilibrar essa equação aí. Sim, bacana. A gente está vendo que cada vez mais o agronegócio não é para amadores, né? Eu vejo um pouco mais o lado da pecuária aqui também. Quem não se adequa sai do negócio, né? É triste, né? Mas a gente tem que sempre procurar evoluir. Tem uma pergunta aqui Hum. deixa eu achar aqui. Que tu me diz de fazer lodo para o germinado? Eu acho que não, tem que ser a água mesmo, porque a planta precisa de água limpa, né? Para emergir, para poder. Porque, na verdade, a planta de arroz ela sobrevive inundada porque ela tem o aerênquima, tá? Que é uma célula bem grande que armazena ar. Mas no lodo, você vai ter muita terra. A planta não vai conseguir absorver aquela água para se expressar. Ele disse que mandou errado aqui. Aí duas perguntas parecidas, né? A do Joaci e do Daniel. O que é plantado quando uma plantação de arroz sai da jogada? Ela é uma cultura de verão, tá? As áreas que a gente inunda, né, para cultivar o arroz. Só um pouquinho que tem um gato querendo sair aqui, que ele tá miando. Só um segundo, desculpa. Tranquilo, que gracinha. Desculpa, é que morar para fora tem Imagina. essa coisa dos animais, ele tava miando para sair. Assim, as áreas de arroz que são irrigadas, a gente até pode cultivar as culturas de inverno, tá? Em alguns casos, não exatamente na várzea, mas alguma leve coxilha,
tem alguns casos de cultivo de aveia, de cultivo de trigo, né? Mas são áreas em que você vai ter, por exemplo, uma gramínea em cima de gramínea. Então vai ser mais difícil você manejar, por exemplo, planta daninha e hospedeiro de pragas, né? Por exemplo. Então teria que ser uma cultura de inverno diferente. O que o pessoal acaba fazendo mais é plantar uma pastagem ou usar essas gramíneas para pastagem, né? Não deixar chegar até o fim do ciclo, Uhum. para te poder manejar um pouco dessas coisas. E Bacana. nas áreas do segundo corte, aquele que fica um ano, uma safra inteira, né, inclusive, aí sim, pessoal, faz soja. A soja está entrando muito forte aqui na fronteira. Não, bacana. Tem uma pergunta aqui, o pessoal mandou um quadradinho. Deixa eu abrir aqui. Qual que é a diferença do arroz branco para o integral? Só o polimento. É o mesmo arroz, tá? E aí o integral, ele vai ser só descascado, só descasca, seleciona, vai passar numa peneira grande, tá? E vai para embalagem. Até a melhor forma de consumir o integral é se puder comprar o embalado a vácuo. Olha que legal. Porque como aquele arroz ele fica com mais teor de gordura, a chance dele estragar é maior, o integral. Então, se você puder comprar um embalado a vácuo, você tem certeza que ele vai manter as propriedades até chegar a você. E Olha que aí, legal. o branco que a gente consome, ele vai passar, então, por vários processos de polimento para tirar esse germe do trigo, farelo, até ser polido, até ser embalado. Olha que bacana, vai. Essa aí vocês não sabiam, hein? Ô, dona Noelle, eu acho que eu não podia passar sem te perguntar, a gente vai fugir um pouco do assunto agora, porque eu quero saber também um pouquinho da história, mais da história da Noelle. A Soninha chegou aí, beijo, Soninha. E a Soninha também tem a ver com isso, que eu vou falar agora. Acho que conheci a Noelle, pessoal, no Congresso das Mulheres do Agro, nos conhecemos pessoalmente lá, com saudade, né, desses congressos. Muito. E conta pra gente um pouco como foi esse desafio de ser mulher no agronegócio. Você trabalhou em revenda, já trabalhou direto com cooperativa. Conta um pouco pra gente aí como é que foi esse desafio até chegar aí onde você está. Dentro também, né? Você contou um pouco dentro da família. Olha, hoje eu mudei o fundo da live. Hoje eu tô com a minha estante de livros aqui também. Olha, Eve, eu, graças a Deus, eu agradeço os meus pais por terem me criado sem essa, digamos assim, essa diferenciação. Sim, Eu nunca sofri nada por ser menina. Nunca me disseram, isso não é de menina, isso é de menino. Nunca tive esse tipo de coisa. Sempre me criei indo para fora. Eu morava na cidade, ia para fora acompanhar a safra. Fui estimulada normal, mas como eu te disse, eu nunca fui obrigada a escolher essa carreira. Meu pai sempre me deixou muito livre. Mas eu entendi, fazendo faculdade, que isso era mais forte do que eu, isso estava em mim, né? Esse amor pelo campo, esse amor pela cultura do arroz. Eu tenho o arroz até tatuado, de tanto que eu amo essa cultura. E eu sempre busquei o meu lugar e eu sempre aprendi que se você é comprometido com o que você faz, se você é dedicado com o que você faz, se você é verdadeiro, você encontra o seu lugar. concordo. Eu acho que ser mulher tem muitos desafios, sim. A gente vai ouvir muita bobagem e você tem que ter muita maturidade, jogo de cintura para não deixar isso determinar quem você é. Exato. Eu Concordo, acho 100%. Em qualquer profissão tem isso. Eu acredito que não sejam só as agrônomas, as veterinárias, as zootecnistas. Tem gente sem noção em todos os lugares. Tem. E tem muito. Já ouvi muita coisa, mas graças a Deus nunca sofri assédio, nunca sofri nada. E sempre me coloquei numa posição muito séria na minha profissão. Eu acho que isso também ajuda bastante, assim.
Eu nunca me coloquei como objeto em nenhuma situação, eu sempre me coloquei como profissional. E se alguém Sim, sim. falar alguma coisa, eu digo, olha, eu estou aqui como profissional, eu gostaria que a gente mudasse de assunto. Postura, né, ajuda. Exatamente. Ô, Nono, nós estamos chegando perto do fim, faltam 2 minutos e meio. É, queria falar, convidar também, convidar nada. Eu quero agradecer você por ter participado aqui dessa live com o Priori Agro. Muita informação bacana. Essa live não fica salva aqui no Priori Agro, pessoal. Ela vai para o YouTube na semana que vem, porque eu quero que vocês participem aqui com a gente. Nono, você também é da Liga do Agro, se quiser falar do pessoal aqui, convidar o pessoal para seguir, queria convidar os seguidores aí da Nono também para seguir o Priori Agro, que tem muito, nós temos muitos objetivos alinhados aí, com desmistificação do agronegócio e dos alimentos, conta um pouco também da Liga do Agro e se despede, porque provavelmente nós vamos encerrar a live daqui 1 minuto e meio, pouco mais. Olha, Eve, eu quero te agradecer imensamente, dizer que eu te admiro muito, eu acho que o trabalho que tu Obrigada. faz é excelente. Tu inspira a gente, porque eu até te perguntei esses dias como é que tu faz a tua pesquisa, né? Porque eu acho a forma com que tu traz os dados muito coerente, tá? Para mim, tu é um exemplo, é uma inspiração. Eu agradeço de coração estar aqui. Eu espero Imagina, eu que agradeço. ter ficado cansativo, assim, eu trouxe bastante coisas Não, foi técnicas, maravilhoso, foi uma conversa sensacional, é isso que a gente precisa, mas eu de fico à uma disposição. frase. Assim como o Priori Agro e assim como no Nona Estrada, temos a Liga do Agro, onde a gente tenta desmistificar esse agronegócio e mostrar para as pessoas que ele está na tua vida todos os dias, em tudo. Não é uma coisa que acontece longe de ti, é uma coisa que está ao teu alcance. E eu estou à disposição aí para o que precisar no Nona Estrada e para ti sempre. Obrigada, querida. Obrigada a todo mundo que participou. Pessoal, temos 20 segundos. Um beijo aí para todo mundo. Acompanhe o Priori Agro, acompanhe a Liga do Agro e Nono na Estrada, que sempre tem novidade e conhecimento de qualidade. Valeu, galera. Um beijo Obrigada. para todo mundo. Eu que agradeço. Beijo. Beijão.